Eric, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença aqui no Poder Expresso. Eric, começo perguntando o seguinte: o primeiro atentado contra Donald Trump, ocorrido há mais ou menos 2 meses, se esperava uma repercussão eleitoral muito forte, demasiada. Alguns analistas até chegaram a prever que aquela eleição estava definida naquele momento. Algo que não se confirmou, parece que a gente tem a impressão de que faz tanto tempo já esse atentado, as notícias, elas na rede social e da própria forma que os democratas fizeram, substituindo o candidato, deixaram o primeiro atentado, tentativa de atentado, muito distante, e Trump, de fato, não conseguiu surfar o que se parecia que ele iria surfar. Esse final de semana teve uma nova tentativa de atentado, pelo menos se foi ali, vamos dizer assim, capturada pela polícia, né? Não se chegou a um extremo como aconteceu no primeiro momento. Te pergunto o seguinte: o que é que faz desse novo suposto e essa nova tentativa ou tentativa de atentado diferente da anterior, e o que é que isso pode mudar na campanha ou, de fato, pode não acontecer nada? Muito boa tarde, Leo. Na verdade, essa tentativa de atentado de ontem foi uma coisa um pouco esquisita, né? Porque não como a tentativa anterior, ou seja, que aconteceu no meio de pleno comício, e até alguma coisa, não sei se foi a bala mesmo, ou foi um pedaço de vidro, alguma coisa que bateu na orelha, até saiu sangue, etc. Essa vez a gente não sabe muita coisa, não. A gente sabe que o Trump estava jogando golfe dentro do clube dele na Flórida. Teve um sujeito de 58 anos, que ficou mais ou menos 400 metros de distância, muito mais longe do que no outro caso, ou seja, escondido na mata. Parece que estava se escondendo por 12 horas antes. E não se sabe se ele chegou a dar um tiro ou não, ou seja, tudo indica que alguém do serviço secreto viu a arma sendo apontado na direção do Trump, desde os arbustos, as árvores, etc., e ter alguns tiros, não atingiram o cara, mas ele fugiu e depois foi capturado. Então, a grande diferença, né, evidentemente, é que a gente não tem filmagens, não tem gravações daquilo que realmente aconteceu, que é muito diferente da outra vez, né? E é engraçado porque aconteceu aqui no domingo, eu estava, por exemplo, eu e muita gente, né, nos domingos aqui nos Estados Unidos, se assiste os jogos do futebol americano, e nem interromperam os jogos para poder falar sobre isso. Então, ninguém levou muito, assim, todo mundo levou a sério, mas, ou seja, não foi tão importante de interromper os jogos do futebol americano. Então, quer dizer, está sendo levado a sério. Hoje em dia está todo mundo falando sobre isso, mas eu acho que como é a segunda vez que isso está acontecendo e como não, assim, ninguém morreu e o Trump não foi atingido, etc. e tal, não está tendo aquele grande impacto que o outro atentado teve. Mas você tem razão, ou seja, o outro atentado realmente, naquela época a gente achou que, bom, selou o negócio, o Trump vai ganhar, ele vai ser visto como mártir, essas coisas todas, mas evidentemente aconteceram muitas coisas, inclusive a saída do Biden, a entrada da Kamala, etc. E essa tentativa, ou seja, não está tendo uma repercussão parecida, ou seja, o Trump já está começando a culpar indiretamente, né, evidentemente, a Kamala e o Biden, ou seja, por estar criando uma situação, um ambiente em que esse tipo de atitude seja admissível, mas de fato, ou seja, todo mundo entende que ele está querendo politizar essa tentativa em vez de realmente agradecer o serviço secreto e todo mundo está dizendo que o Trump realmente é ele que está criando essa fala agressiva que incentiva esse tipo de atividade. Então, quer dizer, não está tendo nenhum impacto. Eu não vejo que isso vai ser um fator decisivo que nem outra vez. Agora, Eric, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, me parece que a velocidade
de uma campanha, ela interfere muito em relação a determinados episódios. Antigamente, e de como esses episódios eles interferem dentro de uma campanha eleitoral a ponto de ter votos, de mudar voto. A gente se comparar aqui no Brasil, você tem uma facada no ex-presidente Bolsonaro, enquanto ele era candidato, ali em 2018, que alguns analistas acham que foi aquele momento que, de fato, Bolsonaro ganha musculatura e acaba, né, se acelerando ali o processo e a vitória dele. Eu tinha números naquela época, em 2018, que já indicavam, muito antes da facada, um fortalecimento ali do Bolsonaro. A facada, na verdade, ela, claro que pode ter levado o Bolsonaro a ter mais tempo nos jornais, mas não necessariamente foi tão decisiva, porque Bolsonaro já tinha uma consolidação de votos muito efetiva para levá-lo para o segundo turno. Né? Ao contrário de dois episódios de 2022, que, segundo os próprios apoiadores de Bolsonaro, os estrategistas, a gente conversou com Ciro Nogueira, senador, que era uma pessoa completamente envolvida na campanha, o coordenador principal da campanha, que atribuem os atos de Roberto Jefferson a uma semana da eleição e a Carla Zambelli, Roberto Jefferson contra policiais federais, Carla Zambelli contra um homem negro nas ruas de São Paulo, às vésperas, exatamente um dia antes das eleições. Acabou que aquele momento ali no segundo turno se considerou ali dois episódios decisivos. No caso do Trump, essa distância parece que não teve tanta importância. Você é um estrategista eleitoral e um analista eleitoral muito sofisticado e pergunto a você, episódios dessa natureza agressivos que chamam a atenção, em determinado momento, essa questão temporal, cada vez mais ela tem uma significância, uma significação em relação à mudança de determinado rumo eleitoral, ou seja, quanto mais distante das eleições, menor o impacto, e quanto mais próximo ao impacto, como é que você avalia isso? Aqui, na verdade, a gente já começou a votar, né? Em alguns estados, a Carolina do Norte, me parece que já enviaram os documentos para as pessoas que vão votar à distância. Então, de aqui em adiante, tudo que acontece pode impactar os eleitores, né? Mas quem já votou não vai impactar mais. Então, tem esse fenômeno aqui. Agora, acontece o seguinte, se naquele primeira tentativa de atentado, se não houvesse mais notícias significantes desde aquele então, eu diria o seguinte, de fato, essa tentativa teria sido um momento decisor dentro dessa eleição, né? O Trump levando um tiro, quase levando um tiro, levantando com sangue na cara, com punho no ar, dizendo que vamos lutar, etc. E tal, foi um momento, ou seja, perfeito em termos de imagem política que o Trump quer emitir. Mas acontece que houve mais notícias maiores ainda, sobretudo o debate desastroso do Trump, e depois a entrada da Kamala. Isso fez com que diminuísse o significado desse evento, dessa tentativa de atentado que teve alguns meses atrás. Agora, essa tentativa, como não foi filmado, ou seja, que eu saiba, não existe gravações daquilo, como o Trump não foi atingido, como nem se sabe se o cara chegou a dar um tiro, etc. Ou seja, vai ser mais uma nota de rodapé dessa história da campanha da eleição de 2024. Não vai ser aquele momento super significativo. Mas, de fato, lógico, cada coisa... Está todo mundo falando que essa eleição, Leo, este ano é uma eleição unicórnio. Por quê? Porque está acontecendo tanta coisa nessa eleição, ou seja, que
qual foi uma desses acontecimentos numa eleição anterior teria sido o momento da campanha. Só que parece que de 2 em 2 semanas a gente tem mais um momento único, ou seja, inesperado, que pode totalmente inverter a trajetória dessa campanha. A gente está esperando o que vai vir agora. Tudo bem. Eric, muito obrigado aqui pela participação extra, uma participação especial na segunda-feira. Eric volta aqui com a gente na sexta-feira, aí sim, com a semana mais consolidada. Eric, bom trabalho para você, uma boa semana. Forte abraço.